Trava de alta com put. Tá aí uma das operações que eu mais gosto de fazer com o pessoal da nossa comunidade. Quais são as características dessa operação? Ela é uma operação de crédito, ou seja, a gente recebe crédito, recebe dinheiro para poder se posicionar. Ela lembra muito a estrutura do lançamento sintético, que é a venda de put, né? A base dessa estrutura acaba sendo o lançamento sintético. Então a gente vende put, recebe o crédito e usa esse crédito para se proteger. Você vai entender como que a gente faz isso. Lucro e risco limitados, justamente por a gente usar o crédito para se proteger, a gente acaba ficando com risco limitado, diferente de quem vende só a put. Quanto mais o ativo cair, maior é a diferença que vai ter ali para a obrigação e acaba sendo maior o risco. Então o lucro e o risco a gente já tem limitados antes de entrar na operação. O lucro acima de determinado preço, quem já viu o vídeo que tem aqui sobre trava de baixa com call, onde a gente ganha abaixo de um determinado preço, né? A gente monta ali o break-even, abaixo do break-even a gente tem lucro, aqui a gente tem um lucro acima de um determinado preço. Então, por exemplo, se eu tenho um ativo que está R$14 e eu monto uma trava de alta com put com break-even em 13, se no dia do vencimento o ativo ficar acima de R$13, eu acabo tendo lucro na operação. Ou até mesmo se antes desse momento o ativo dá uma disparada, né, sobe muito forte, provavelmente essa operação também já vai me dar um lucro, certo? Como que a gente monta essa operação? Que eu vou colocar um exemplo de uma operação que a gente fez em Bradesco. Pode ver aqui o gráfico de Bradesco, tá bem consolidado o preço, é um ativo que está com os múltiplos muito interessantes, né? Negociado ali abaixo do valor patrimonial, uma empresa que entrega lucro, uma empresa que não tem dívida, uma empresa que sofreu um pouquinho agora, né, com o último balanço por conta do calote que teve da Americanas, porém é um banco muito forte aqui no Brasil que tem uma carteira de clientes assim sensacional. Então a gente fez o nosso cálculo, viu quanto deveria ser o preço da ação, calculou o preço justo e valeu a pena aqui a gente montar uma operação de trava de alta, para a gente poder justamente ganhar com a alta do Bradesco ou até mesmo acima do nosso break-even. A operação que a gente montou aqui ó, com break-even em R$13,25, ou seja, se o Bradesco ficar acima de R$13,25, a gente obtém lucro na operação. Nesse exemplo a gente fez negociação em Bradesco, ele estava na época aproximadamente R$13,50, agora está aqui custando R$14,77 uma ação. A gente vendeu uma put de strike R$13,45, recebemos 44 centavos de crédito por opção. A gente comprou uma put com strike R$12,70 e a gente pagou 24 centavos por opção. Por que a gente compra essa put? Se eu tivesse simplesmente vendido a put, seria como se estivesse fazendo um lançamento sintético, né? A venda de put a seco. Só que a gente tem um receio. Se eventualmente o Bradesco caísse muito forte, né? Fosse para R$10, por exemplo, porque estava um pouco antes da semana de balanço, a gente tem uma proteção. A gente pegou uma parte do nosso lucro de 44 centavos e comprou um direito de venda, né? Uma put com strike R$12,70. Ou seja, se o Bradesco caísse para R$11, por exemplo, a gente teria o direito de vender a R$12,70 a obrigação que a gente ia assumir aqui a R$13,45. Então, se cai muito forte, a gente compra a R$13,45 e vende a R$12,70. Por isso que é uma operação travada, por isso que o risco fica limitado na operação. Quando a gente monta essa estrutura, pelo fato de a gente ter uma proteção, a gente não tem uma chamada de margem tão alta do que uma pessoa que simplesmente vende a put. A nossa chamada de margem vai ser justamente o risco máximo, então é muito menor do que o lote de Bradesco. Aqui nessa operação, a gente recebeu um saldo de 20 centavos. A gente recebeu 44 centavos, comprou a proteção por 24 centavos, ficamos com um saldo aqui de 20 centavos. Para você saber quanto que você vai receber na sua conta, é só você fazer 20 centavos vezes o número de opções que vai ter na sua estrutura. Então, resumo dessa operação. O lucro máximo é justamente o crédito que a gente recebeu. Geralmente, todas as operações de crédito que a gente monta no mercado de opções, o lucro máximo da grande maioria a gente já recebe na hora que a gente monta a operação. Perda máxima, 55 centavos por opção, que é justamente para você fazer a conta. Diferença entre os strikes, diferença aqui entre 13,45 e 12,70, menos o crédito recebido, que seria aqui de 20 centavos. Então a diferença entre os strikes dá 75 centavos, menos 20 centavos do lucro que eu já recebi, meu risco máximo é de 55 centavos por opção. Qual que é a garantia, Matheus? Quanto que eu preciso de dinheiro para montar essa operação? Você vai pegar o número de opções da sua estrutura vezes a perda máxima. Então se você for trabalhar com um lote, por exemplo, daria 100 vezes 55 centavos. Daria ali R$55 para poder montar a estrutura. Não precisa ter o ativo em carteira, tá? Muita gente me pergunta, qualquer trava, seja de baixa com call, seja de alta com put, você não precisa ter o ativo em carteira. Você simplesmente precisa ter a margem, o dinheiro de garantia. Nada mais do que isso, perfeito? Posso montar com o ativo em carteira? Pode.
mas não tem necessidade. Essa operação que a gente montou, eu montei aqui com 5.000 opções. Então a gente acabou recebendo R$1.000 de crédito, né, porque são 20 centavos vezes 5.000, e a garantia para essa operação era de 2.748, que era justamente esse risco máximo aqui, vezes o número de opções. Break-even estava em 13,25 e a relação lucro-margem é de 36%, ou seja, eu estou com um lucro projetado de R$1.000 e precisei ter 2.748 na conta para montar essa operação. Essa operação aqui ela tá para junho, já está me dando aqui 75%, caso eu queira zerar agora, eu vou ficar com 75% de lucro, não vou ficar aqui com os R$1.000, eu ficaria com 750 e eu eventualmente já estou pensando até em fazer essa desmontar essa operação, não vou esperar aqui até o dia 16 de junho, eu acho que eu já posso desmontar agora, antes mesmo do vencimento de maio, porque já está com uma situação aqui bem favorável. Aí eu aproveito e monto outra operação para junho. Mas basicamente é uma operação legal de se fazer, tranquila, você não precisa entrar com 5.000 opções, você pode trabalhar com 1.000, com 100, com 200 e você consegue ter uma assertividade muito interessante, porque a gente aqui conciliou, né, tanto a parte fundamentalista do Bradesco Está Descontado, com uma região de consolidação e região de suporte para poder montar a estrutura. A gente montou um pouco antes do balanço, como eu havia mencionado, é uma operação que você tem total flexibilidade, o Bradesco tem uma liquidez bacana para você também fazer uma rolagem ou fazer um manejo se fosse necessário. Essa operação aqui foi sensacional, então eu espero que você tenha aprendido, espero que você tenha entendido como é que funciona. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo respondendo. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.